passando aqui para conversar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho da minha história, né? Tem uns vídeos antigos lá na internet que eu conto, né, resumidamente como começou tudo, né? Então eu vou tentar simplificar aqui para vocês, mas tudo começou foi por causa do meu filho. Ele menorzinho, ele fazia, hoje ele já tá, né, um adulto, mas ele menor, ele fazia aula de goleiro. Então ele fazia na escolinha do Flamengo e depois na escolinha de Nova Iguaçu, até que queriam contratar ele para profissional, mas os meus medos, meus pânicos, é, não deixei, e também que eu sabia que ia prejudicar ele também no colégio. Aí eu optei para não, mas enfim, o porquê que eu falo que foi ele? Porque aí eu levava ele, então, tipo assim, eu tinha um pânico, era uma ansiedade, eu saía no portão para fora com ele, eu achava que ia acontecer alguma coisa. Quando ele tava lá agarrando, sempre, sabe, ele sempre muito bem, sempre fez tudo com muita excelência, mas eu sempre com medo dele se machucar, enfim. E eu achava que eu saía na rua e ia acontecer uma coisa comigo, ia acontecer uma coisa com ele, ia acontecer uma coisa com meu marido. Aí eu peguei e falei, opa, peraí, isso tá errado. E, e só fui engordando, porque eu antes de casar, eu já fazia musculação e fazia aula de dança. Aí quando a gente casa, a gente acaba se relaxando, né? Passa a cuidar do marido, filho, casa, e acaba se esquecendo da gente mesmo. Então aí eu só fui engordando, engordando. E isso começou a me prejudicar, porque aí eu tinha que andar com ele para lá e para cá. Às vezes ele ia fazer campeonato em algum lugar longe, e eu chegava cansada no lugar. Eu falei, não, que isso não tá certo. Aí eu comecei a caminhar. Aí os primeiros dias para mim foram pesados. Aí eu ia caminhar e tinha medo, eu tinha vontade de chorar no meio do caminho, o que eu tô fazendo aqui, por que eu vim? Aí, mas insistindo, insistindo. Aí aquilo começou a melhorar a minha mente. Eu perdi o medo, eu tava bem, eu não, sabe, não tinha mais aquela coisa ruim quando eu saía, ficava pensando mil coisas na cabeça. Eu falei, opa, então isso aí tá fazendo bem, pelo menos pra minha cabeça, né? Eu não sei se eu vou emagrecer, mas pelo menos pra minha mente tá bacana. E aí comecei a pesquisar, pesquisar. Aí encontrei o Dr. Wesley, um médico famoso. E aí eu comecei a fazer cursos. Ele começou a dar cursos online. E eu comecei a fazer cursos com ele. Aí comecei a fazer o jejum intermitente. Ah, esse jejum intermitente foi tudo, né? Caminhada e jejum intermitente. Eu comecei a perder peso, perdi quase 20 quilos. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia e veio a minha. Eu tive Covid. Aí ficou tudo muito complicado. Eu tinha muitas dores, a Covid me deixou com sequela, né? Muitas dores, enfim. Aí depois eu comecei a caminhar, entrei na menopausa. Entrei na menopausa com 48 anos. Hoje eu tô com 52. Aí não perdia mais peso, não adiantava jejum intermitente, não adiantava detox de manhã, não adiantava nada, que eu não perdia mais peso e tinha ganho o que eu tinha perdido antes da pandemia. Aí teve uma hora que eu falei, opa, peraí. Aí meu filho se formou, aí terminou, né, o ensino médio, aí foi pra faculdade, aí começou a trabalhar, aquela coisa toda, então não tinha mais só mesmo o salão, né, e cuidar da casa. Eu falei, não, então peraí, vou me matricular numa academia. E me matriculei numa academia. A academia não era perto de casa e não era legal. Aí no calor, eu não aguento calor, eu sou muito, transpiro muito, eu não conseguia fazer o exercício direito, que aquilo me, sabe, estava me fazendo mal. Aí eu saí da academia. Perdi algum peso ali, legal, gostei, mas aí saí da academia de novo, a dificuldade para
para perder peso, só caminhando. E eu caminhava e corria. Aí depois na menopausa eu já não aguentava mais correr como eu corria antes. E aí abriu uma academia perto da minha casa. Do lado da minha casa, ótima, excelente. Assim, para uma academia de bairro, assim, maravilhosa. Aí foi lá me inscrever. Eu falei, vou me inscrever, meu marido, eu vou te escrever. Eu falei, então se inscreve, me escreve que eu deixo o resto comigo. Ele me escreveu e eu tô desde março de 2025 e, tipo assim, perdi muito mais da outra vez, porque eu tô focada, por isso que eu quero fazer os vídeos, por isso que eu quero incentivar vocês a ter uma vida saudável. É claro que Deus acima de tudo, porque também se não fosse Deus, eu procurar o Espírito de Deus todo dia, buscar o Espírito de Deus todo dia, nada disso estaria acontecendo, eu não estaria curada dessas neuroses, dessa coisa, dessas ansiedades. Eu não tenho mais ansiedade, hoje eu sou tranquila. É claro que ninguém é perfeito, né? Perfeito só Deus, mas eu queria dividir um pouquinho com todo mundo. Porque se eu conseguir, por que as outras pessoas não vão conseguir? E é muito bom, tipo assim, é uma experiência. E cada dia que eu vou na balança, cada mês que eu vou na balança, tipo assim, eu me surpreendo. Não faço dieta, eu como saudável. Aí comecei a perder peso, né? Depois do março do ano 25, né? Pra cá, comecei a perder peso de novo. Aí a balança foi só descendo, e aí isso vai te incentivando. E aí você vai aumentando a sua carga, né? Bom, então o negócio está fazendo efeito, então vamos aumentar a carga, né? E eu faço de segunda a sexta, sábado e domingo eu não faço academia, eu só caminho, sábado e domingo, porque o sábado e domingo eu tiro para a família, né? Então não é igreja, meus propósitos na igreja, é família, e aí tiro para caminhar, aí eu caminho 1 hora. Mas academia não, porque academia final de semana tá cheia, a galera que tá em casa, que não trabalha, tá lá, então enfim, então para mim não dá, né? Não tem nem tempo para isso. Então sábado e domingo eu não vou na academia. Minha academia é de segunda a sexta-feira, eu faço 2 horas de academia e 1 hora de caminhada na rua. E tipo assim, tá super de boa. E sobre a minha alimentação, que eu falei que eu não faço dieta, né? Assim, acompanhar uma dieta assim, regrada, que eu tenho que comer isso. Não, essas coisas eu não faço, não gosto. Eu procurei sim um profissional e ele me indicou, eu expliquei, né? Que eu queria só comer saudável, não queria tirar muita coisa, nem acrescentar muita coisa, eu queria as coisas que eu tivesse já dentro de casa. E assim eu fui seguindo e tirei o açúcar, que da outra vez eu tinha tirado o açúcar, mas tinha sofrido, tirei açúcar, ficava nervosa, aí volta açúcar, compra chocolate, 70, enfim. Dessa vez não, dessa vez, tipo assim, foi tão bom pra minha cabeça que eu tirei o açúcar, tirei o carboidrato e tô de boa. É claro que, tipo assim, no final de semana, se eu tiver de comer alguma coisa que não seja saudável, eu vou comer, né? Porque também não tem como, né? Se eu for numa festa, eu vou comer, assim, o que tem, né? Ali o que vai ser servido. Se eu for para um restaurante, para um rodízio, eu não vou, eu vou comer, né? É lógico. Mas em casa, se eu não sair até mesmo no final de semana, a minha comida é saudável e é sem carboidrato. E, enfim, e não sofro nada, tipo assim, não faço mais jejum intermitente, porque como eu falei, depois que eu entrei na menopausa, nem o jejum intermitente estava resolvendo. Então, como agora só a musculação já está me ajudando muito, então eu não faço mais jejum intermitente, mas também se fizer não dá no mesmo, porque eu vou para academia, eu não como nada, eu só como quando eu volto. Mas aí quando eu chego da academia, eu vou caminhar na rua. Então eu faço mais 1 hora na rua. Então eu chego aqui umas 10 horas, aí eu não me alimento. Eu vou fazer algumas coisas que tem em casa, porque eu nunca tive fome de manhã. Isso desde pequena. Eu não tenho meu filho também. Tipo assim, ele só come para ir trabalhar porque eu preparo o lanche dele. Porque se eu for deixar ele preparar, ele não vai preparar. Porque ele também não sente fome de manhã. Então lá para quase 11 horas que eu vou comer alguma coisa.
e tranquila, sabe? Então, sempre boto sempre uma fruta, um ovo cozido, para saciar, né, a fome, enfim. E tô gostando muito do resultado, tá muito satisfatório e sem sofrimento, sem nada. Então, eu quero passar isso para vocês. Eu quero, tipo assim, passar essas coisas que aconteceu comigo positiva, passar, né, para vocês, que se eu conseguir, vocês conseguem também. E eu tô firme nessa, não tenho vaidade, eu quero perder peso pela saúde mesmo, e quero continuar, né, até onde eu puder, Deus quiser, eu continuar na minhas atividades físicas, e tipo assim, porque faz muito bem mesmo, tanto para a mente, para o corpo. E aquilo, a gente também não pode mudar só os hábitos alimentares, a gente tem que mudar a mente também. E até o que vai pesquisar, tipo assim, antes eu ficava procurando livro de receita, nossa, olha isso aqui. Hoje não, tipo assim, hoje eu fico pesquisando alimentação saudável, pesquisando esse exercício, lugares para fazer trilha. Hoje, tipo assim, mudou completamente a minha mente. Então a gente tem que mudar também a mente. E isso é o principal. E o foco sempre que eu não posso deixar de falar. Deus acima de tudo, porque foi Deus que me curou também, entendeu? Porque se eu não tivesse Deus, nada disso ia acontecer. Se eu não buscar Deus, nada disso também iria acontecer. Então, o resumo de tudo da minha história é essa. Por isso que eu tô postando vídeo, porque como eu tô tão feliz que aconteceu comigo, então eu quero passar, eu sinto essa necessidade de passar para vocês o que está acontecendo comigo. Porque pode ter em algum canto aí alguém também, tipo assim, só dentro de casa, com medo de tudo, engordando, ou não que seja só questão de obesidade, mas até mesmo por questão do emocional mesmo, tipo assim, vai, sai, faz uma atividade, caminha, se não gosta de musculação, faz uma outra atividade, mas sai, dá a cara mesmo e luta que tudo é possível, aquele que crê. Beijo, fica com Deus. Boa tarde, gente. Eu cheguei tão cansada que nem mostrei o almoço aí pra vocês. Eu atendi, eu fiz um cabelo, fiz uma coloração hoje, mas eu tava tão cansada que não deu nem pra me mostrar pra vocês aí. Mas, enfim, hoje eu consegui, mesmo com esse sol, eu completei os meus 10 quilômetros e amanhã tem mais. Amanhã eu mostro para vocês. E como eu falei, esse final de semana talvez ou vai ser trilha ou vai ser caminhada e uma corridinha de leve na praia. Aqui eu vou mostrar para vocês o meu bebezinho, né, que meu filho já tem 20 anos, mas eu tenho o caçulinha aqui, que é o Pichuco. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Pichuco. Olha só, meu bebê. É lindo. Fala tudo bem, neném da mamãe. Bom dia. É o amor, é meu amorzinho. Quando eu tô gravando, eu tenho que mostrar pra vocês que quando eu tô gravando tem sempre, ele fica gritando, né? Mas é isso aí, ele é um amorzinho. E sempre quando eu não tô gravando, aí fala tudo. E quando eu coloco a câmera pra gravar, aí ele para de falar. Bom dia, gente. Já saí da academia, já fiz minha série. Agora eu vou fazer uma caminhada aqui para tentar cumprir os meus 10 quilômetros. Eu vou mandando print para vocês de quantos km eu tô fazendo.
fazendo cardio aqui na academia. Vou fazer só 20 minutos porque eu vou botar 40 na estrada. Ver se eu bato 10 km hoje.